Tendências. Se você entra com frequência nas redes sociais, em algum momento você se deparou com uma modinha da internet, seja ela uma dancinha que vai saturar e o pessoal não vai aceitar que ela já não está mais entre nós, uma roupa linda que virou tendência e que vai fazer você parecer um boneco do Roblox, ou até mesmo uma dieta incrível que o máximo de benefício que ela vai te causar é salmonela. Porém, sem sombra de dúvidas, o que mais faz sucesso no meio de tudo isso são os infames desafios, que podem variar desde você acertar uma bola no travessão de longe do gol, ou até mesmo você desconfigurar o seu corpo para os seus 6.000 seguidores do Snapchat. Porém, antes de seguirmos nesse caminho, eu peço que você já se sente na sua melhor cadeira. Não se esqueça de já começar o seu desafio após esse vídeo de zerar todos os outros vídeos do canal, já que hoje o vídeo é sobre elas, as infames e extremamente estúpidas trends. Então, sem enrolação, já curte e hype para mim chegar o mais longe possível. Não se esqueça de se inscrever, porque graças a isso somos 7.000 e... Sarra comigo! Daí você me pergunta: Alvaralhos, qual é o seu vídeo favorito da internet? Sem sombra de dúvidas, o meu vídeo favorito de questão de desafios mesmo é o dos olhos de especial de Dia das Mães. Porém, voltando ao tema do vídeo, eu não sei se vocês também perceberam, mas as trends na internet estão deixando de virar algo bobinho e se tornando cada vez algo mais perigoso, com risco até de cancelamento de CPF. Onde num lugar que o choque é recompensado, que é essa terra de meu Deus que vivemos, sempre vai surgir uma tendência tentando ser maior que a outra para conseguir ficar famoso o suficiente e deixar a sua marca na terra. Por conta disso, não é à toa que temos o Dona, que teve novamente seu endereço vazado. 10 minutos, o cara se mudou, não deu 10 minutos, mano, achou onde ele mora. Eu fico pensando, se essa galera que acompanha a live dele tivesse envolvida na procura do Lázaro Barbosa, tá ligado? Eu creio que eles adiantariam muito mais a transformação do Lázaro em queijo suíço. Mas pensando nesse ponto, eu acho que é importante a gente tentar descobrir em que momento as trends deixaram de ser algo bobinho e foram se tornando algo cada vez mais criminoso. E por conta disso é necessário entregar ele aos senhores. Isso. As trends, modinhas ou tendências, chame como você quiser, surgiram muito antes dessa popularização do TikTok, Reels e vídeos curtos em geral, tendo seu início num dos lugares considerado as catacumbas de cartos da internet, o 4chan. Com seu surgimento lá para aquela internet antiga que todo mundo conhece, frutigraeros, sites bem personalizados. Junto com isso tínhamos os fóruns da internet, que traziam essa ideia de você pegar um post e poder replicar ele para milhares de pessoas num curto espaço de tempo, assim popularizando coisas bem famosas que temos hoje em dia, tipo os memes, os shitposts e até mesmo os brainrots. Eles também têm um pouquinho da raiz no 4chan. Só que nesse caso, as tendências eram algo bem mais nichado, já que a internet era algo mais nichado nessa época. Não era todo mundo que tinha acesso a computadores ou que usava eles como se fosse uma extensão do próprio braço. Então, por conta disso, que em 2005 acontecem dois marcos muito importantes no planeta Terra. O primeiro é o surgimento do anticristo, vulgo o dia do meu aniversário, e o segundo foi quando surgiu também o YouTube, que ajudou a popularizar essa questão de você poder soltar vídeos online de desafios e as pessoas quererem reproduzir eles. Já que se você também assistiu TV nesse tempo, você sabe que uma coisa muito comum que a TV fazia era pegar vídeos engraçados de pegadinhas ou até mesmo o menino do Pintinho Pio pra aparecer na TV em rede aberta. Logo a galera viu que eu tenho como extrair uma vantagem desse elemento. E isso começou a popularizar vários desafios juntos com a internet, fazendo com isso o surgimento do império das modinhas. E com o passar do tempo, o YouTube foi se popularizando, tá ligado? Vários canais com essa estética surgindo justamente pra poder pegar um pedaço dessa questão das pegadinhas e ser algo mais hardcore. E quando eu falo essas palavras, vocês sabem de quem eu tô falando. Já que o Yin Yang do YouTube era formado de um lado Zóio com as suas trollagens épicas, todas memoráveis, entrando em bitoneira, descendo ladeira com carrinho de supermercado, e do outro blusão comendo bosta. O mundo
mundo é uma merda mesmo ali, ó. Tanto que eu ainda me lembro que um dos bagulhos que eu vi que me quebrou totalmente foi a entrevista do Roberto Cabrini com o Zóio, onde o moleque se ateou fogo por culpa do Zóio, tá ligado? Tipo, nem é culpa do Zóio, mas só que a TV tentou jogar o Zóio como se fosse um grande vilão do bagulho todo, tá ligado? E era massa você ver o clima de desconforto, porque, pô, mano, Roberto Cabrini é um dos caras que mais aguentou os olhares penetrantes do Zóio durante os momentos de dúvida, com exceção de Satoru Gojo. Porém, é claro, com os smartphones chegando, o bagulho ficando mais fácil de você gravar, sem ter a necessidade de você ter uma câmera ou posicionar um ângulo inteiro pra gravar alguma coisa, as trends virais começaram a ficar mais fáceis de acontecer, sendo uma delas também uma bem bacana, que é o Ice Bucket Challenge, que tinha como foco poder conscientizar sobre a ELA. ELA sigla para esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios motores, fazendo com que quando você queira se mexer, o seu corpo não consiga enviar estímulo suficiente e você acaba meio que preso no caixão de carne. E essa trend foi tão famosa e participou tanta gente dela que os caras conseguiram um papo de 100 milhões para ajudar nas pesquisas devido a uma trend. Só que, como eu falo, o lobo sempre espreita. E é claro que teve a galera que viu e falou: como assim? Tanto dinheiro só com o pessoal fazendo uma trendzinha, porque eu não faço a minha própria? Então essas pessoas perceberam que o algoritmo premiava muito uma coisinha em específica: o choque. E justamente por conta que quando você fazia algo chocante gerava mais visualizações, logo mais chances de você fechar uma publi, conseguir um patrocínio, aparecer num programa de TV e ficar reconhecido na mídia, a galera começou a fazer uns desafios cada vez mais idiotas. Sendo um dos meus favoritos o Tide Pod Challenge, que pra quem não sabe, tá ligado a essas coisinhas aqui que estão aparecendo aqui atrás? Totalmente frutigra aero, parece que estão pedindo pra ser mastigado pelos seus dentes molares. Então, isso daqui é detergente líquido em cápsulas com cloro. E se você já viu qualquer pessoa que saiba o mínimo de limpeza, você sabe que cloro e ser humano são duas coisas que não se misturam. E, incrivelmente, o que o Tide Pod Challenge pedia para os seus participantes era que tu mastigasse aquele bagulho, pegasse a quantidade que você queria na mão, botasse na boca, quanto mais melhor, e mastigava, fazendo com que o seu estômago se tornasse a representação mais fiel que temos na vida real dos pântanos de Dark Souls 3. Já que, obviamente, isso dá merda pra caramba. Intoxicações gravíssimas, queimaduras químicas na sua boca e esôfago, e em casos mais graves, você vai ser bigodado por um detergente. E esse bagulho que não repercutiu tanto que os hospitais pegaram e começaram a fazer campanhas pra você não fazer esse desafio. Entenda que também a fabricante precisou fazer campanhas falando que o produto deles não era comestível. É justamente por esses motivos que na caixa de ovo vem escrito contém ovo. E nisso foi só escalando para desafios cada vez um mais perigoso que o outro. Alguns que poderiam resultar em você engasgando, como eram os da noz moscada, onde a galera pegava uma porrada de noz moscada e comia, acabando engasgando no meio daquela merda. Outros que poderiam realmente te deixar todo ferrado sem você perceber, que era as Still Waters, onde consiste em você pegar e ir em lugares totalmente abandonados que foram alagados e pular no meio dessa água aqui. Você pularia? Você pularia nessa água vaga. Que dentro dessas águas paradas possui simplesmente uma ameba com um nome que você já deve entender o que ela faz, que é a ameba comedora de cérebro. Realmente, ela deve fazer abraços no seu crânio. E falando em crânio e assunto escroto, eu não poderia deixar esse vídeo sem ele. O meu, o seu, o nosso caso bizarro. Hoje o caso bizarro é até que especial, porque ele incrivelmente aconteceu perto de mim. Não comigo, mas com alguém que eu conhecia. Já que se você nasceu na mesma época que eu e viu a TV existindo na sua frente, principalmente o Pânico na Band, que era o que eu não deveria estar assistindo naquela época, mas eu assistia, você sabe que o mundo naquela época era um pouco mais hardcore. Tanto que uma coisa muito comum que acontecia no meu colégio era dos diretores e coordenadores irem de sala em sala falar das novas brincadeiras que estavam acontecendo que não era pra você fazer. Só que o que eles faziam, no caso, era descrever especificamente como a brincadeira funcionava. Por conta que mesmo eles tentando conscientizar a gente falando que não era pra fazer aquilo que era perigoso, na verdade essas brincadeiras a maioria das vezes só parava porque a galera saturava, cansava, tá ligado? Falava, tá chato, viado. Porém tem uma que eu me lembro que surgiu no Facebook naquela época e acabou que infiltrou na minha escola de um jeito, tanto que um moleque, ele acabou quase
quase indo de base, porque eu não vou dar o veredito final, já que eu perdi o contato com ele depois desse tempo. E o nome desse desafio se chamava School Breaker, ou conhecido aqui no Brasil como quebra-coco. E pelo amor de Deus, não repitam nada do que eu tô falando nesse vídeo aqui em casa, porque pelo amor de Deus, gurizada, vocês têm que ter nível de descrença também. O bagulho literalmente pode te bigodar, e se você repetir é porque você é muito burro mesmo. Mas eu vou estar chamando esse meu amigo pra facilitar aqui de Daniel, tá ligado? Não é o nome dele, mas só por motivos dele ver o meu vídeo e querer me processar. Mas voltando ao tema, foi o seguinte: o Daniel, ele tinha outros dois amigos, o Lázaro e o Barbosa, e eles andavam juntos e viviam fazendo umas brincadeirinhas meio idiota, tanto que eu era mais amigo deles de conversar durante o lanche e do recreio do que ficar realmente andando com ele pra cima e pra baixo. E acontece que o Daniel, o Lázaro e o Barbosa viram um vídeo muito interessante desse desafio que era o quebra-coco, onde o Lázaro e o Barbosa só mostraram pro Daniel uma parte do desafio e falaram pra ele que era o seguinte: era só eles três ficarem pulando junto pra ver se eles conseguem pular ao mesmo tempo. Só que a brincadeira era diferente, já que no momento que a pessoa do meio pulava, as outras duas da ponta chutavam as pernas dela, fazendo com que ele virasse pra trás e batesse a cabeça no chão. Óbvio que esse crime, porque eu nem posso chamar isso de brincadeira, ocasionou em traumatismo, concusão e outras diversas coisas que podem acontecer se você bate a sua cabeça no chão com força. Então eu ainda me lembro perfeitamente o dia que eu vi o Daniel, o Lázaro e o Barbosa conversando durante o recreio e começando a fazer essa brincadeira. Tanto que eles me chamaram pra participar e os caralho, só que na hora eu falei, não, eu tenho que cagar. Eu falei isso justamente porque eu não queria andar com esses caras, tá ligado? Eles eram mó estranhos. E quando eu tô voltando da cantina, que eu tinha ido comprar um suquinho, eu vejo a ambulância chegando na porta da escola. No momento, os paramédicos começaram a correr, com maca e tudo, na direção que o Daniel tava brincando com os caras, e eu não sabendo o que tava acontecendo, fui lá pra ver. No momento, a única coisa que eu vi foi uma poça de suco de groselha no chão, e o Daniel sendo colocado em cima da maca e levado a todo vapor pra dentro da ambulância. Depois daquilo eu não soube mais sobre o Daniel. Os moleques falou que ele tinha se mudado de escola porque os pais dele não queriam mais que ele andasse com os dois amigos. Então por conta disso eu penso que ele ainda tá vivo até hoje. Só que, obviamente, essa foi mais uma das brincadeiras estúpidas e que eram uma das tendências gigantes que tínhamos no passado. E se vocês perceberam, eu falo bastante sobre o nosso passado nesse vídeo, já que realmente ele foi bem estranho, já que até desafio com remédio rolou no TikTok pra vocês terem noção disso. Só que uma coisa muito interessante que eu vejo esses dias é que atualmente essas tendências e modinhas estão variando entre ser algo totalmente bobo e algo totalmente perigoso. Porque, é claro, atualmente o que tá sendo mais em hype é farmar aura, tá ligado? É os moleques se reunir na praça pra ser esquisitão e ficar fazendo 6-7. E sendo bem sincero, isso é totalmente algo só de adolescente. Quando eu era mais novo, eu fazia coisas perigosas pra caramba justamente porque eu queria me divertir. Independente da época, sempre vai ter uma trend e uma modinha nova. A única coisa que temos que fazer é saber diferenciar quando uma é um crime e a outra é só cringe. Já que eu vi político falando que você vai virar uma má pessoa se você farmar aura. Dito isso de pessoas que roubam ativamente da gente, gurizada. Porém, se você é adolescente, não se preocupe. A adolescência passa pra caramba. Você vai fingir que nada aconteceu e que você nunca farmou aura na praça pra ganhar 150 conto. Por conta que ser adolescente é isso. É ser estranho, é ser modinha, é ser cringe e é larpar pra caramba. É, gurizada, vamos ficando por aqui. Somos 7.000. É isso aí, caralho. Vamos lá, vamos seguindo meta de 10k em breve. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial aos membros aqui do canal. E eu descobri que tem nível de membro, que eu me lembrei hoje que eu coloquei nível nos membros, só que eu achei que todo mundo só ia assinar o mais baratinho pra me ajudar, tá ligado? Mas muito obrigado a todos vocês. Vocês estão ajudando demais ao canal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Lembre-se, ser cringe é normal pra cacete. Meu nome é Alvaralhos, vocês são incríveis, rumo aos 10k e fui!